Fui visitar a casa nova do meu filho e levei um presente. Ele abriu a porta, jogou o pacote no chão e gritou: "Saia daqui! O seu lugar é no lixão, não na minha casa." Virei as costas sem chorar. Apenas sussurrei: "Tudo bem, filho." Minutos depois, um homem de terno preto tocou a campainha dele com uma pasta na mão. Quando meu filho abriu os documentos e viu meu nome, ficou branco como papel. Quando toquei a campainha daquela casa nos jardins, eu ainda não sabia que minha vida ia mudar para sempre. Segurava nas mãos um pacote embrulhado com capricho, papel de presente simples que eu mesma decorei com uma fita vermelha que sobrou do Natal passado. Dentro, um jogo de toalhas que bordei à mão durante 3 meses, ponto por ponto, com as iniciais D e B entrelaçadas. Minhas mãos ainda doíam das agulhadas, mas eu não ligava. Era para o meu filho. Era para o meu Diego. O porteiro eletrônico chiou e uma voz feminina, fina e irritada, respondeu sem nem perguntar quem era. "Sobe." Só isso. Nem um bom dia, nem um "como vai, dona Isabel?" Engoli a seco e entrei. O elevador tinha aquele cheiro de produto de limpeza caro, aquele perfume artificial de lavanda que gruda na garganta. Subi até o 10º andar com o coração apertado. Fazia 2 meses que meu filho não atendia minhas ligações. 2 meses que eu mandava mensagem no WhatsApp e via apenas um tique, nunca 2. 2 meses que eu dormia abraçada no travesseiro, me perguntando o que eu tinha feito de errado. A porta se abriu antes mesmo que eu tocasse a campainha. Diego estava parado ali, de braços cruzados, usando uma camisa social branca, dessas bem passadas, e uma calça de alfaiataria. Ele estava diferente. O cabelo cortado diferente, mais moderno, mais distante. Os olhos dele não me olharam. Olharam para o pacote na minha mão, para o papel de presente simples, para a fita que eu amarrei com tanto carinho. E eu vi o nojo estampado no rosto do meu próprio filho. "O que você está fazendo aqui, mãe?" A voz dele era gelo. Não era a voz do menino que eu embalei no colo. Não era a voz do rapaz que chorou no meu ombro quando o pai morreu. Era a voz de um estranho. Um estranho que me olhava como se eu fosse uma mancha na parede branquinha da casa nova dele. Eu trouxe um presente, filho. Para vocês. Para a casa nova." Estendi o pacote, sorrindo, tentando esconder o tremor na minha voz. Diego não se mexeu. Apenas olhou para o embrulho como se fosse algo contaminado. Foi então que ela apareceu. Bárbara Coelho Pereira. Minha nora. 29 anos, cabelo liso e brilhante que devia custar uma fortuna para manter, vestido bege de linho, sandálias de salto fino, unhas perfeitas pintadas de nude. Ela se aproximou devagar, com aquele andar de quem sabe que está sendo observada, e parou ao lado do marido. Me olhou de cima a baixo. Minha roupa simples, minha bolsa velha de couro sintético, meus sapatos confortáveis de senhora. E sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Diego, você não disse que sua mãe vinha hoje." A voz dela era doce, mas tinha veneno, tinha desprezo. "Ela não foi convidada", respondeu meu filho, ainda olhando para o pacote na minha mão. Senti meu estômago revirar. O chão balançou debaixo dos meus pés, mas eu insisti, porque mãe insiste, porque mãe não desiste. "Filho, eu só queria te ver. Faz tanto tempo, e eu fiz isso aqui para vocês com tanto carinho." "Carinho?" Bárbara soltou uma risadinha. "Dona Isabel, a senhora não precisava se incomodar. Nós temos tudo o que precisamos. Nós compramos tudo em lojas de luxo, importado. Não precisamos de artesanato." A palavra saiu da boca dela como um cuspe. Artesanato. Como se o trabalho das minhas mãos não valesse nada. Como se as noites que passei em claro bordando aquelas iniciais fossem um insulto. "Bárbara, por favor." Tentei manter a voz firme, mas ela já tremia. "Eu só queria..." "A senhora só quer o quê, dona Isabel? Aparecer aqui sem avisar, sem ser chamada, achando que ainda tem lugar na vida do Diego? A senhora precisa entender uma coisa. Ele tem uma vida nova agora. Uma vida que não inclui visitas inoportunas." Diego não disse nada. Apenas ficou ali, parado, olhando para o chão. Covarde.
Meu filho estava sendo covarde, deixando aquela mulher falar comigo daquele jeito, e ele não movia um músculo para me defender. Diego? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Você vai deixar ela falar assim comigo? Ele finalmente me olhou, e o que vi nos olhos dele me partiu ao meio. Não vi amor, não vi culpa, vi impaciência, vi irritação, como se eu fosse um problema que ele precisava resolver rápido para voltar à vida perfeita dele. Mãe, a Bárbara está certa. Você não pode ficar aparecendo aqui sem avisar. Isso é invasão de privacidade. A gente tem uma rotina, a gente tem compromissos, a gente não pode ficar te recebendo toda hora. Toda hora. Eu não vinha ali fazia 2 meses. E ele falava como se eu fosse uma visita inconveniente que batia na porta dele todo dia. Filho, eu sou sua mãe. Eu criei você sozinha depois que seu pai morreu. Eu trabalhei feito uma condenada para você não passar necessidade. Nós sabemos, dona Isabel. Bárbara me cortou, jogando a mão no ar com tédio. A senhora já contou essa história 1000 vezes, mas o Diego é adulto agora. Ele não precisa mais de você. Ele tem eu. Nós temos nossa vida. E, francamente, a presença da senhora aqui só nos constrange. Constrange. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Eu constrangia meu próprio filho. Eu, que limpei o chão de hospital para pagar a escola particular dele. Eu, que vendi as joias que o pai dele me deu para pagar a formatura. Eu, que passei fome para ele comer. Eu constrangia. Diego. Minha voz saiu embargada agora. As lágrimas começavam a queimar os meus olhos, mas eu lutava para não deixá-las cair. Você concorda com isso? Você acha que eu constranjo você? Ele suspirou. Um suspiro cansado, impaciente, como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia um não. Mãe, você precisa entender que as coisas mudaram. Eu casei. Eu tenho uma esposa. E a Bárbara vem de uma família diferente, uma família que tem padrões. E você não se encaixa nesses padrões. Não me encaixo. Não me encaixo porque não tenho dinheiro para comprar roupa de grife. Não me encaixo porque não frequento restaurantes caros. Não me encaixo porque minha vida inteira foi trabalhar, ralar, suar para dar tudo para um filho que agora me olhava como se eu fosse uma vergonha. Então é isso? Minha voz agora estava mais firme, porque a dor estava se transformando em outra coisa. Raiva. Raiva fria. Você está me dizendo que eu não sirvo mais? Que eu sou uma vergonha para você? Bárbara cruzou os braços, com um sorrisinho de canto de boca, satisfeita. Diego ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Mãe, não é que você seja uma vergonha, é que você é deslocada. Você não entende o mundo que a gente vive agora. E ficar vindo aqui, trazendo presentinhos de brechó, querendo participar da nossa vida, isso só atrapalha. Presentinhos de brechó. Olhei para o pacote na minha mão, as toalhas que bordei, as iniciais que fiz com amor, e senti algo quebrar dentro de mim. Não era só o coração, era a ilusão. A ilusão de que meu filho ainda era meu filho. Entendi, falei, engolindo as lágrimas. Então eu vou embora. Mas antes, estendi o pacote para ele uma última vez. Pega, é seu. Eu fiz para você. Diego olhou para o pacote, então olhou para a Bárbara, que revirou os olhos, e então meu filho fez algo que nunca, em 1 milhão de anos, eu imaginei que ele fosse fazer. Ele arrancou o pacote da minha mão com força, jogou no chão com violência e gritou: Saia daqui! O seu lugar é no lixão, não na minha casa! O grito dele ecoou pelo corredor. O pacote se abriu no chão, as toalhas brancas se espalharam no piso frio de mármore, manchadas pela sola dos sapatos dele. Eu olhei para aquilo. Para o meu trabalho pisoteado, para o meu amor jogado no chão como lixo. E então olhei para o meu filho. Bárbara sorria abertamente agora. Ela estava gostando de me ver humilhada. Diego estava ofegante, vermelho, os punhos cerrados, como se eu fosse a culpada, como se eu tivesse feito algo de errado. Senti meu peito apertar, mas não chorei. Não ia dar esse gosto a ele. Não ia dar a ela. Respirei fundo, peguei minha bolsa e virei as costas. Caminhei até o elevador com a cabeça erguida, as pernas bambas,
mas firme. Apertei o botão, esperei, e quando as portas se fecharam, ouvi a risada dela. A risada da Bárbara ecoando no corredor. Desci até o térreo segurando as lágrimas. Atravessei o hall, passei pelo porteiro que olhou para mim com pena, entrei no meu carro velho, um Palio 2010 que era meu companheiro de anos, e dirigi. Dirigi pelas ruas de São Paulo, sem destino, apenas guiando no automático. As lágrimas começaram a cair no meio do caminho. Escorriam pelo meu rosto, molhavam minha blusa. Eu não conseguia parar. A dor era física. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim e jogado no lixo, porque era exatamente isso que meu filho tinha feito. Cheguei em casa, na minha casa simples na Zona Leste, e tranquei a porta. Não acendi a luz. Apenas caminhei até o meu quarto, me joguei na cama e desabei. Chorei horas. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei até minha garganta doer. Chorei até meu corpo inteiro doer. E quando não consegui mais chorar, peguei o telefone e liguei para a Márcia. Alô? A voz dela era sonolenta. Já passava das 11 da noite. Márcia. Minha voz saiu quebrada. Preciso de você. Ela não fez perguntas. Apenas disse, já estou indo. 20 minutos depois, Márcia estava na minha porta. Minha amiga de 40 anos, minha irmã de coração, entrou, me abraçou forte e apenas disse, conta tudo. Contei. Cada palavra, cada olhar, cada grito. Quando terminei, Márcia estava com os olhos cheios de lágrimas também. Ela segurou minhas mãos, apertou com força e disse, Isabel, você não merece isso. Esse menino esqueceu quem você é, esqueceu de onde veio, mas não se preocupa, ele vai lembrar. A vida ensina, e quando ensinar, vai doer. Passamos a noite inteira conversando. Márcia fez chá, me cobriu com um cobertor e ficou do meu lado até eu adormecer. Quando acordei na manhã seguinte, ela ainda estava lá, dormindo na poltrona ao lado da minha cama. Olhei para ela e senti gratidão, porque Márcia era a família que eu escolhi, não a família que me traiu. Nos dias seguintes, não consegui fazer muita coisa. Apenas existia. Olhava para as paredes da minha casa e repassava minha vida inteira. Lembrei de quando conheci o pai do Diego. Lembrei de quando construímos tudo do zero. Lembrei de quando ele morreu e deixou dívidas. Eu, sozinha, assumi tudo. Paguei cada centavo. Vendi coisas, trabalhei em 2 empregos, fiz faxina, fiz quentinha, fiz tudo o que fosse preciso para meu filho não passar necessidade. E criei um monstro. Criei um homem fraco, que trocou a própria mãe por uma mulher rica e arrogante. Lembrei do casamento do Diego. Foi há 3 anos. Bárbara nem me convidou para escolher o vestido de noiva, nem para opinar no cardápio, nem para nada. Eu era tratada como uma empregada na própria festa do meu filho. Sentaram à minha mesa no canto, longe da mesa principal. Eu comi sozinha, enquanto Diego e Bárbara riam com os amigos ricos dela. Naquele dia, eu engoli a humilhação e fingi que estava tudo bem. Porque mãe engole. Porque mãe suporta. Mas naquela noite, depois de ser jogada fora como lixo, algo dentro de mim quebrou. E quando quebrou, nasceu outra Isabel. Uma Isabel que não ia mais aceitar migalhas de amor. Uma Isabel que ia mostrar a esse menino ingrato quem realmente ele estava desprezando. No 5º dia depois da humilhação, tomei uma decisão. Levantei da cama, tomei banho, me arrumei. Fui até o salão de beleza da Dona Cida, aquele que fica na esquina da minha rua, e disse, Dona Cida, quero cortar o cabelo, quero mudar. Ela me olhou com aquele jeitinho carinhoso dela e disse, mudança por fora ou por dentro, Isabel? Eu sorri. As duas. Cortei o cabelo na altura dos ombros, fiz luzes discretas, pintei as unhas de vermelho. Saí de lá me sentindo outra. Passei numa loja e comprei roupas novas. Nada extravagante, mas peças bonitas que me fizeram sentir bem, sentir bonita de novo. Voltei para a academia, aquela que eu tinha abandonado fazia meses. Comecei a caminhar no parque todo dia de manhã. Olhava no espelho e via uma mulher que tinha se perdido tentando agradar quem não merecia. Parei de ligar para o Diego. Parei de mandar mensagens no WhatsApp. Parei de checar se ele tinha visto.
Parei de implorar atenção. E quanto mais eu me afastava, mais eu recuperava minha força. Márcia me levava para almoçar fora, para o cinema, para a casa dela. Eu ria de novo. Eu respirava de novo. Conheci outras senhoras no parque, fiz novas amizades. Comecei a viver. E pela primeira vez em anos eu me sentia livre. Livre da obrigação de ser perfeita, de ser invisível, de ser conveniente. Mas a dor ainda estava lá, escondida, mas presente. A dor de saber que meu filho tinha me escolhido e escolhido aquela mulher. A dor de saber que ele preferia a aprovação dela ao amor que eu sempre dei. E foi essa dor que me fez decidir. Eu não ia deixar barato. Não ia deixar que me tratassem assim e ficassem impunes. Foi numa tarde de sábado, 3 semanas depois daquela humilhação, que tudo começou a mudar de verdade. Eu estava na casa da Márcia tomando café quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Dona Isabel? A voz era masculina, jovem e parecia tensa. Sim, quem fala? É o Leandro. O Leandro Souza, amigo do Diego. Meu coração disparou. Leandro. Eu conhecia aquele menino desde que ele tinha 10 anos. Era o melhor amigo do meu filho desde a infância. Eles eram inseparáveis, mas fazia tempo que eu não o via. Leandro, oi, meu filho. Como você está? Dona Isabel, eu preciso falar com a senhora, pessoalmente. É importante, muito importante. A voz dele estava estranha, preocupada. Claro, meu filho, pode falar. Não, Dona Isabel, não por telefone. A senhora pode me encontrar hoje? Num lugar público? Um café? Olhei para a Márcia, que me olhava com curiosidade. Pode sim. Onde? Marcamos no Café do Ponto, perto da minha casa, às 4 da tarde. Quando desliguei, Márcia perguntou. Quem era? Contei. Ela franziu a testa. Isabel, por que o amigo do Diego quer falar com você em segredo? Dei de ombros, mas meu coração estava acelerado. Algo me dizia que aquela conversa ia mudar tudo. Antes de eu contar o que aconteceu depois daquele dia horrível, eu quero saber, o que você faria no meu lugar? Você conseguiria perdoar um filho que te tratou assim? Deixa sua opinião nos comentários. Agora vou te contar como foi que eu descobri a verdade por trás de tudo isso. Quando cheguei no Café do Ponto, Leandro já estava lá. Sentado numa mesa do canto, olhando pela janela, mexendo nervosamente no celular. Ele levantou quando me viu, veio até mim e me abraçou. Um abraço apertado, sincero. Dona Isabel, obrigado por vir. Sentamos. Pedi um café com leite. Ele já tinha o dele, mas não tinha tocado. Olhava para a xícara como se procurasse coragem ali dentro. Leandro, o que aconteceu? Você está bem? Ele respirou fundo e me olhou nos olhos. Dona Isabel, eu rompi a amizade com o Diego. Senti meu estômago apertar. Rompeu? Por quê? Porque eu não consigo mais olhar para ele, Dona Isabel. Eu não consigo mais fingir que está tudo bem. Não depois do que eu vi, do que eu ouvi. Ele esfregou o rosto com as mãos, claramente perturbado. Dona Isabel, eu sei que não é da minha conta. Eu sei que é a vida dele. Mas eu não consigo ficar calado. A senhora sempre foi boa comigo, sempre me tratou como um filho. E eu não posso deixar que façam isso com a senhora sem que a senhora saiba. Fazer o quê, Leandro? Do que você está falando? Ele pegou o celular, mexeu nele e então virou a tela para mim. Era uma conversa de WhatsApp, do Diego com ele. Lê isso, Dona Isabel. Li, e a cada palavra sentia meu sangue gelar. Diego. Cara, a minha mãe apareceu aqui ontem. Que mico. Leandro. Sua mãe? O que ela queria? Diego. Sei lá. Trazer uma porcaria de presente. Umas toalhas horríveis que ela fez. A Bárbara quase teve um ataque. Eu tive que botar ela para fora. Leandro. Cara, mas ela é sua mãe. Diego. Leandro, você não entende. A Bárbara tem razão. Minha mãe é um peso. Ela é uma vergonha. Ela não se encaixa no nosso mundo. E quanto mais cedo ela entender isso, melhor para todo mundo. Parei de ler. Não conseguia continuar. As lágrimas queimavam nos meus olhos. Leandro segurou minha mão. Tem mais, Dona Isabel. Eu discuti feio com ele. Disse que ele estava sendo um filho da mãe, que a senhora não merecia isso. E ele me xingou.
Disse que eu não sabia de nada, que eu era pobre feito a senhora, que eu não entendia o que era viver no alto nível. Terminamos a amizade ali. Mas não é só isso. Ele puxou o celular de volta e mexeu de novo. Tem outra coisa. E essa me assustou de verdade. Ele colocou um áudio. Era a voz da Bárbara. Reconheci na hora. Diego, amor, a gente precisa resolver isso logo. Enquanto sua mãe estiver viva, a gente não vai conseguir vender os apartamentos. E a gente precisa daquele dinheiro. Precisa urgente. A voz do Diego respondia. Eu sei, Bárbara, mas o que você quer que eu faça? Eu não posso obrigar ela a vender. Não, mas você pode fazer ela assinar uma procuração. Ou melhor ainda. A voz dela ficou mais baixa, mais fria. A gente pode pedir para ela ser declarada incapaz. Incapaz? Como assim? Amor, ela mora sozinha. Ela é velha. A gente pode dizer que ela não está bem da cabeça. Eu conheço um médico que pode fazer um laudo. É fácil. Aí, a gente assume a tutela dela e faz o que quiser com os bens. Silêncio. E então, a voz do meu filho. Você acha que funciona? Claro que funciona, amor. Confia em mim. O áudio acabou. Fiquei paralisada, olhando para o celular, para aquelas palavras. Incapaz, tutela, laudo falso. Eles estavam planejando me roubar, me declarar louca para roubar o que era meu. Leandro? Minha voz saiu fraca. De onde você tirou isso? Eu estava na casa deles há 2 semanas. Fui buscar umas coisas que eu tinha deixado lá. Eles estavam no quarto, conversando. Eu ouvi sem querer. Gravei porque sabia que ninguém ia acreditar em mim se eu contasse. Dona Isabel, eles estão tramando contra a senhora. E é sério. Senti minha cabeça girar. Leandro segurou meu braço. A senhora está bem? Quer água? Estou. Menti. Não estava. Estava em choque. Mas não era o choque da fraqueza. Era o choque da clareza. Aquilo não era apenas rejeição. Era um plano. Um plano para me tirar tudo. Para me trancafiar. Para me apagar. Agradeci ao Leandro, dei um abraço nele e voltei para casa. Dirigi no automático, a cabeça a 1000. Quando cheguei, tranquei a porta, fui direto para a cozinha e abri a gaveta onde guardava meus documentos. Tirei tudo, todas as pastas, todos os papéis que meu falecido marido deixou organizados antes de morrer. E comecei a ler. Escrituras dos 3 apartamentos que compramos juntos ao longo de 30 anos de casamento. Ações que ele deixou no meu nome. O seguro de vida que recebi quando ele faleceu. E, principalmente, a escritura de doação com reserva de usufruto que fiz para o Diego. Meu coração acelerou. Doação com reserva de usufruto. Eu tinha doado 2 apartamentos para o meu filho 5 anos atrás, quando ele casou. Mas a doação tinha uma cláusula. Ele deveria me amparar dignamente até o fim da minha vida. Se ele não cumprisse, eu podia revogar. E legalmente, enquanto eu estivesse viva e ele não cumprisse a cláusula, aqueles imóveis ainda eram meus. Sorri sozinha. Meu filho achava que era dono, mas não era. Não completamente. Peguei o telefone e liguei para o doutor. Elias Viana, advogado que atendia meu marido por 20 anos. Um homem sério, competente e que me devia favores. Expliquei tudo. Ele ouviu em silêncio e disse: Dona Isabel, venho aí amanhã. Não fale nada com ninguém. Vou levar uns documentos para a senhora assinar. A gente vai virar esse jogo. Naquela noite, dormi mal. Mas não dormi de desespero. Dormi de expectativa. Porque pela primeira vez em semanas, eu sentia que tinha controle, que tinha poder, que não era uma vítima. Era uma mulher que tinha sido subestimada. E isso ia custar caro para quem me subestimou. Dr. Elias chegou no dia seguinte, de terno cinza, com a pasta de couro sempre impecável. Sentou comigo na mesa da cozinha, pegou os documentos e começou a analisar tudo com cuidado. Puxou uma lupa, leu cláusulas, fez anotações. Depois de 1 hora, ele sorriu. Dona Isabel, a senhora tem mais poder do que imagina. Esses 2 apartamentos que a senhora doou para o Diego, eles têm cláusula de reversão. Se ele não cumpriu a obrigação de amparar a senhora dignamente, a doação pode ser revogada. E mais, eu tenho contatos.
Vou investigar se ele está usando esses imóveis como garantia em empréstimos. Se estiver, é ilegal, porque o usufruto ainda é da senhora. Pode investigar, doutor. Investiga tudo. Eu quero saber cada passo que esse menino deu. Dr. Elias passou 2 semanas investigando e, quando voltou, trazia um dossiê completo. Sentou comigo de novo, abriu a pasta e começou a falar. Cada palavra que saía da boca dele era uma facada, mas não em mim, no meu filho. Dona Isabel, o Diego usou um dos apartamentos que a senhora doou como garantia num empréstimo de R$400 mil. Pegou o dinheiro no banco para reformar a casa nova dele nos Jardins. Só que ele não podia fazer isso, porque o apartamento ainda tem usufruto da senhora. É fraude. Senti meu sangue ferver. R$400 mil. Com o meu apartamento. Tem mais, continuou o Dr. Elias. A Bárbara está endividada. Cartão de crédito. Gastou R$180 mil em roupas de grife, joias, bolsas, viagens. A dívida está no nome dela, mas quem está pagando as parcelas mínimas é o Diego. Eles estão afogados em dívida. E contavam com a senhora, Dona Isabel. Contavam que a senhora ia morrer ou que iam conseguir te internar para vender os imóveis e quitar tudo. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando abri, olhei para o doutor Elias e perguntei: o que eu posso fazer? A senhora pode revogar a doação, agora, por ingratidão e descumprimento de cláusula contratual. Se a senhora fizer isso, os apartamentos voltam para o seu nome. O banco vai descobrir que a garantia do empréstimo não é válida. Vai executar a dívida. Diego e Bárbara vão quebrar. Olhei para aqueles papéis, para aqueles números, para aquela verdade nua e crua. Meu filho não me amava. Meu filho me via como um cofre, como um obstáculo, como algo a ser removido. Prepara tudo, doutor. Eu quero revogar a doação. Eu quero meus imóveis de volta e eu quero que eles saibam exatamente quem eles desprezaram. Dr. Elias sorriu. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso de justiça. Pode deixar comigo, Dona Isabel. Vou preparar a papelada. Em 1 semana, a senhora vai ter seus apartamentos de volta e eles vão aprender que mãe não é trouxa. Naquela semana, vivi num misto de ansiedade e determinação. Márcia vinha todo dia na minha casa. Me fazia companhia. Me segurava quando a culpa tentava me dominar. Porque sim, sentia culpa. Culpa de mãe. Aquela culpa idiota que a gente sente mesmo quando está fazendo a coisa certa. Mas Márcia me puxava de volta à realidade. Isabel, ele te chamou de lixo. Ele planejou te roubar. Você não deve nada a ele. Nada. E eu sabia que ela estava certa. No 7º dia, Dr. Elias ligou. Dona Isabel, está tudo pronto. Amanhã de manhã vamos protocolar a ação. E vou pessoalmente com um oficial de justiça entregar a notificação na casa do Diego. Eu quero ver a cara dele quando receber. Eu também quero, respondi. Mas eu vou ficar aqui. Não quero ver meu filho. Ainda não. Na manhã seguinte, fiquei em casa. Sentada na sala, tomando café, olhando pela janela. Sabia que naquele exato momento, Dr. Elias estava tocando a campainha da casa do meu filho. Estava entregando os papéis. Estava mostrando a ele que a mãe que ele jogou fora não era uma coitada. Era uma mulher que sabia se defender. O telefone tocou. Era Dr. Elias. Dona Isabel, missão cumprida. E... como foi? Ele ficou branco. A Bárbara começou a gritar. Ele tentou me intimidar, tentou dizer que eu não podia fazer aquilo. Mas quando mostrei os documentos, quando mostrei as provas, ele travou. Ficou mudo. Perguntou se dava para conversar com a senhora. Eu disse que agora só via intimação judicial. Dona Isabel, a ficha caiu. Ele sabe que perdeu. Desliguei o telefone e respirei fundo. Senti uma onda de alívio, de poder, de justiça. Não era vingança, era dignidade. Era mostrar que eu não era descartável, que eu não era lixo. Nas semanas seguintes, me preparei para a audiência. Dr. Elias me orientou, me ensinou o que falar, como me portar. Juntamos todas as provas. Os prints das conversas, o áudio da Bárbara. As fotos das toalhas jogadas no chão que Leandro tinha tirado no dia. Os extratos bancários mostrando as dívidas.
O laudo psiquiátrico que fiz por precaução, atestando que eu estava em plena capacidade mental. Eu estava pronta. Pronta para olhar meu filho nos olhos e mostrar a ele que ele cometeu o maior erro da vida dele. A audiência foi marcada para uma terça-feira, 10 horas da manhã, no Fórum Civil da Zona Leste. Acordei cedo, às 5:30 da manhã, mesmo sem o despertador. Meu corpo já sabia que aquele dia era importante. Tomei um banho demorado, deixei a água quente escorrer pelo meu corpo, levando junto toda a atenção acumulada. Passei um creme hidratante perfumado que a Márcia tinha me dado de aniversário, cheiro de lavanda, suave e reconfortante. Escolhi cada peça de roupa com cuidado. Calça social preta, bem cortada, que eu tinha comprado especialmente para aquele momento. Blusa branca de manga comprida, tecido bom, que não amassava. Sapato de salto baixo, confortável, mas elegante. Sequei o cabelo com capricho, fiz uma escova leve, passei maquiagem, base, um pouco de blush, máscara de cílios e, por último, batom vermelho. Não era um vermelho escandaloso, era um vermelho de poder, de firmeza, de mulher que sabe o que quer. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Não pela roupa ou pela maquiagem, mas pelo olhar. Meus olhos tinham uma determinação que eu não via fazia anos. Uma força, uma certeza. Eu não ia naquele fórum como vítima. Ia como guerreira. Como mulher que lutou a vida inteira e não ia se deixar derrotar por um filho ingrato e uma nora interesseira. Márcia chegou às 8 da manhã. Trouxe pão francês quentinho e café fresco. Sentamos na cozinha e tomamos café juntas, em silêncio. Ela sabia que eu precisava daquele momento de calma antes da tempestade. Quando terminamos, ela segurou minha mão e disse: Isabel, você está linda, você está forte e você vai ganhar essa, eu tenho certeza. Saímos de casa às 9. O trânsito estava pesado, típico de terça-feira em São Paulo, mas conseguimos chegar no fórum 15 minutos antes do horário. Dr. Elias já estava na porta, de terno cinza impecável, gravata bordô, pasta de couro na mão. Quando me viu, sorriu. Dona Isabel, a senhora está perfeita. Pronta para fazer justiça? Mais do que pronta, doutor. Entramos no prédio. O fórum tinha aquele cheiro característico de papel velho, café requentado e ansiedade. Subimos de elevador até o segundo andar. O corredor estava cheio de gente esperando por audiências, advogados conversando, famílias inteiras sentadas nos bancos de madeira, crianças correndo. Nós 3 caminhamos até a sala de audiências número 7. A porta estava fechada. Sentamos nos bancos do lado de fora para esperar. Meu coração batia rápido, não de medo, mas de expectativa. Eu queria ver meu filho. Queria ver a cara dele quando percebesse que a mãe que ele jogou fora como lixo tinha mais poder do que ele imaginava. Queria ver o arrependimento. Queria ver o pânico. E sim, queria ver a justiça sendo feita. 15 minutos depois, eles chegaram. Ouvi os passos antes de vê-los. Saltos altos batendo no piso. Diego apareceu primeiro, usando um terno que eu não conhecia, provavelmente comprado com o dinheiro que ele não tinha. Estava pálido, com olheiras profundas, a barba por fazer. Atrás dele, Bárbara. Óculos escuros enormes cobrindo metade do rosto, bolsa de grife no braço, vestido caro. Mas dava para ver pela linguagem corporal dela que estava tensa. Os ombros rígidos, a mandíbula travada. Quando me viram, a reação foi imediata. Bárbara virou o rosto com desdém, como se minha presença a contaminasse. Diego tentou me olhar nos olhos, mas desviou rapidamente. Covarde. Sempre foi. Sempre seria. Eles sentaram no banco do outro lado do corredor. Não trocamos palavra. Apenas ficamos ali, em um silêncio pesado, carregado de tudo que não foi dito, de tudo que foi feito, de todas as mágoas, de toda a traição. Às 10 em ponto, a porta da sala se abriu. Uma escrevente nos chamou. Processo número tal, Isabel Pereira versus Diego Pereira. Podem entrar. Levantei, ajeitei a blusa, respirei fundo e entrei. A sala era pequena, simples. Uma mesa comprida, cadeiras de cada lado, o juiz sentado ao fundo, já com os papéis do processo na frente dele. Era um homem de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura na ponta do nariz, expressão séria.
Olhou para nós quando entramos e fez um gesto para que sentássemos. Sentei do lado esquerdo com Dr. Elias e Márcia. Diego e Bárbara sentaram do lado direito, com o advogado deles, um homem jovem, de terno barato, que parecia mais nervoso que os próprios clientes. O juiz bateu o martelo. Audiência iniciada. Processo de revogação de doação por ingratidão e descumprimento de cláusula contratual. Autora: Isabel Pereira. Réu: Diego Pereira. Ele olhou para cima dos óculos, diretamente para o Diego. O senhor tem algo a declarar antes de analisarmos as provas? Diego limpou a garganta. A voz saiu trêmula. Meritíssimo, eu acho que isso tudo é um grande mal-entendido. Minha mãe está confusa. Talvez por conta da idade, sabe? Eu sempre cuidei dela. Sempre fui um bom filho. Esse processo é só um desentendimento familiar que não precisava chegar aqui. A gente pode resolver isso em casa, em família. Eu ri. Não consegui segurar. Ri alto, um riso curto, seco, cheio de ironia. O juiz me olhou. A senhora deseja se manifestar? Sim, meritíssimo. Eu gostaria muito. Levantei. Dr. Elias me passou uma pasta. Abri com calma, tirei os documentos um por um e comecei a colocar em cima da mesa. O juiz observava atento. Meritíssimo, meu filho me chamou de lixo. Ele me expulsou da casa dele aos gritos, na frente dos vizinhos. Ele jogou no chão um presente que eu fiz com as minhas próprias mãos, um jogo de toalhas que bordei durante 3 meses. Coloquei as fotos na mesa, as toalhas no chão, os bordados pisoteados. Ele usou imóveis que eu doei para ele, com cláusula de usufruto vitalício, como garantia em empréstimos bancários, sem a minha autorização. Isso é fraude, meritíssimo. Coloquei os extratos bancários mostrando o empréstimo de R$400 mil. Ele e a esposa dele planejavam me declarar incapaz mentalmente, usar um laudo médico falso para assumir a tutela dos meus bens e me roubar. Coloquei o áudio transcrito da conversa entre Diego e Bárbara. Coloquei também os prints das conversas com o Leandro. E para provar que eu estou em plena capacidade mental, que não estou confusa nem senil, trouxe um laudo psiquiátrico recente. Coloquei o laudo em cima da pilha de documentos. O juiz pegou cada documento, leu com atenção, escutou o áudio, analisou os extratos, leu o laudo médico. O silêncio na sala era ensurdecedor. Bárbara estava inquieta, mexendo na bolsa, cruzando e descruzando as pernas. Diego estava branco, suando frio. Quando o juiz terminou de analisar tudo, tirou os óculos, esfregou os olhos e olhou diretamente para o Diego. A expressão dele era de desaprovação profunda. Jovem, o senhor me diz que é um bom filho, mas o senhor humilhou sua mãe publicamente. O senhor usou bens que ela doou, com cláusula de usufruto vitalício, como garantia bancária sem autorização dela. O senhor sabe o que isso significa? Diego tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas balançou a cabeça. Significa que o senhor cometeu apropriação indébita. Significa que o senhor agiu de má fé. O senhor é formado em administração, trabalha como gerente comercial e quer me dizer que não sabia que não podia fazer isso? Eu não pensei que... Não pensou? O juiz ergueu a voz. Ou não se importou porque achou que sua mãe nunca ia descobrir? Porque achou que ela era fraca demais para reagir? Diego abaixou a cabeça. O juiz olhou para a Bárbara. E a senhora? Pelo que consta nesse áudio, a senhora incentivou seu marido a cometer fraude. A senhora sugeriu que ele declarasse a própria mãe como incapaz usando um laudo falso. A senhora tem noção da gravidade disso? Bárbara tirou os óculos escuros. Os olhos dela estavam vermelhos. Meritíssimo, eu nunca quis prejudicar ninguém. A senhora só quis o dinheiro. O juiz completou a frase. A senhora casou com um homem que tinha uma mãe que possuía bens. E decidiu que era melhor tirar essa mãe do caminho para ter acesso a esses bens. Isso tem nome, senhora. Chama-se interesse financeiro. Chama-se ganância. Bárbara ficou vermelha de raiva. Abriu a boca para responder, mas o advogado dela segurou seu braço, pedindo silêncio. O juiz voltou a olhar para os documentos. Passou mais alguns minutos analisando, fazendo anotações. Então, olhou para mim. Dona Isabel,
A senhora trouxe provas suficientes e contundentes. A doação foi feita com cláusula clara. O donatário deveria amparar a doadora dignamente. Está provado que não só ele não cumpriu essa cláusula, como agiu para prejudicá-la. Portanto, acolho o pedido. A doação é revogada. Os imóveis retornam imediatamente ao patrimônio da senhora. Custas processuais por conta do réu. Bateu o martelo. Diego ficou paralisado, branco como papel. Bárbara se levantou aos berros. Isso é um absurdo! Esses apartamentos são nossos. Ela não pode tirar o que já deu. Doutor Elias se levantou calmamente, com aquela postura elegante de advogado experiente. Não, senhora. Os apartamentos nunca foram de vocês. Foram uma doação condicional. Condição não cumprida, doação revogada, é a lei. E é definitivo. Bárbara olhou para o advogado dela, esperando que ele fizesse alguma coisa. O coitado apenas balançou a cabeça. Podemos recorrer, mas com essas provas todas, dificilmente vamos reverter. Então recorre, faz alguma coisa. Ela estava histérica agora. O juiz bateu o martelo de novo. Silêncio. Não vou tolerar escândalo na minha sala. Se a senhora continuar, será retirada à força. A decisão está tomada. Próximo caso. Diego finalmente reagiu. Olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, por favor. Olhei para ele. E pela primeira vez desde que entrei naquela sala, falei diretamente com meu filho. Você não tem mais o direito de me chamar de mãe, Diego. Você perdeu esse direito no dia que me jogou fora como lixo. No dia que planejou me roubar. No dia que escolheu o dinheiro ao invés do meu amor. Levantei, peguei minha bolsa e olhei para Dr. Elias. Vamos, doutor. Nosso trabalho aqui está feito. Saímos da sala. No corredor, respirei fundo. Márcia me abraçou forte. Você conseguiu, amiga. Você conseguiu. Dr. Elias estava sorrindo. Dona Isabel, a senhora foi impecável. E agora vem a melhor parte. O banco já foi notificado ontem sobre a reversão da doação. Como o apartamento que garantia o empréstimo de R$400 mil voltou para o seu nome, o Diego perdeu a garantia. O banco tem o direito de executar a dívida imediatamente. Ele tem 30 dias para quitar a dívida toda ou terá todos os bens bloqueados, incluindo salários, contas bancárias, e a casa nova será penhorada. Fechei os olhos. Senti uma onda de justiça, não de alegria. Justiça, porque não era sobre destruir meu filho, era sobre mostrar que ações têm consequências, que você não pode pisar nas pessoas e achar que vai sair ileso. Doutor, muito obrigada, por tudo. Dona Isabel, foi uma honra defendê-la. A senhora é uma mulher admirável, e se precisar de qualquer coisa, estarei à disposição. Fomos embora. Quando saímos do fórum, o sol estava forte lá fora. Olhei para o céu, senti o calor no rosto e pela primeira vez em meses senti paz. Paz de verdade. Nas semanas seguintes, acompanhei de longe o desmoronamento da vida que Diego e Bárbara tinham construído em cima de mentiras e dívidas. Dr. Elias me ligava regularmente para me manter informada, como um noticiário particular sobre a queda dos que me traíram. E eu ouvia, não com prazer, mas com a satisfação fria de quem está vendo a justiça sendo feita. Dona Isabel, o banco notificou o Diego formalmente. Ele tem até o dia 15 do mês que vem para quitar os R$400 mil. Se não quitar, começam os bloqueios. Era uma segunda-feira quando o Dr. Elias me ligou com essa informação. Ele tem esse dinheiro, doutor? Não, Dona Isabel, ele não tem. Checamos. A conta bancária dele está no vermelho. O salário dele como gerente comercial é de R$6 mil. Mesmo se ele não gastasse um centavo, levaria anos para juntar 400 mil. E ele tem contas para pagar. Tem o aluguel da casa nos Jardins, que é caríssimo. Tem as parcelas mínimas dos cartões de crédito da Bárbara. Tem conta de luz, água, condomínio. Ele está afogado. Desliguei e fiquei olhando pela janela da minha sala. Lá embaixo, a rua estava movimentada. Crianças jogando bola, vizinhos conversando, a vida seguindo. E eu ali, testemunhando o colapso da vida do meu próprio filho. Senti um aperto no peito, porque por mais que ele tenha me machucado, ainda era meu filho.
Ainda era o menino que eu embalei no colo, mas eu sabia que não podia ceder. Não dessa vez. Não depois de tudo. Uma semana depois, Leandro me ligou. Dona Isabel, eu sei que a senhora pediu para eu parar de dar notícias, mas eu achei que a senhora precisava saber disso. A Bárbara está saindo de casa com malas. Malas? É, várias. E o Diego está tentando impedir, mas ela não está nem olhando para ele. Estão discutindo na garagem. Todo mundo do prédio está vendo. Obrigada por me avisar, Leandro. Desliguei. Então era isso. O casamento estava acabando. A Bárbara estava abandonando o navio afundando. Não me surpreendeu. Mulheres como ela não ficam quando o dinheiro acaba. Ficam quando há luxo, conforto, status, tudo que Diego não tinha mais para oferecer. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Isabel Pereira? Era uma voz feminina, madura, educada. Sim, quem fala? Meu nome é Silvia Coelho. Sou mãe da Bárbara. Meu corpo inteiro ficou tenso. A sogra do meu filho. A mãe da víbora que destruiu minha família. O que a senhora quer? Eu queria pedir desculpas. Em nome da minha filha. Eu não sabia de nada, Isabel. Eu juro por Deus que não sabia. Quando descobri o que ela fez com a senhora, fiquei envergonhada. Eu não criei minha filha para ser assim. Ela sempre foi mimada, sempre quis tudo do melhor, mas eu nunca imaginei que ela seria capaz disso. Fiquei em silêncio. Dona Silvia continuou. Eu falei com ela. Disse que ela tinha que pedir desculpas para a senhora. Mas ela está fora de controle. Está voltando para a minha casa, mas eu deixei claro. Ela vai ter que trabalhar. Vai ter que se sustentar. Eu não vou bancar os luxos dela, não depois do que ela fez. Dona Silvia, eu agradeço a ligação. Mas a senhora não me deve desculpas. Sua filha é adulta. As escolhas dela são dela, não suas. Eu sei, mas mesmo assim eu sinto muito. A senhora não merecia passar por isso. Obrigada. Desliguei. Senti algo estranho. Não era satisfação. Não era raiva. Era vazio. Como se toda aquela novela, todo aquele drama, estivesse finalmente chegando ao fim. E eu apenas queria virar a página. No dia 15, o prazo venceu. Diego não pagou. Não tinha como pagar. E o banco agiu rápido. Dr. Elias me ligou no dia seguinte. Dona Isabel, começaram os bloqueios. A conta bancária do Diego foi bloqueada. O salário dele também. E receberam a notificação de penhora da casa. Eles têm 90 dias para desocupar. E ele, como está? Desesperado, está tentando vender coisas. Móveis, eletrodomésticos, roupas, mas não vai adiantar. A dívida é grande demais. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava revirando na cama, pensando em tudo. Em como chegamos até ali. Em como um filho que eu amei tanto se transformou em um estranho. Em como o amor pode virar dor. E em como a dor pode virar força. Uma semana depois, numa quinta-feira à tarde, eu estava em casa organizando umas fotos antigas quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era Diego, sozinho. Magro, barbudo, com roupas amassadas, uma mochila nas costas. Meu coração disparou. Parte de mim quis abrir a porta correndo e abraçar meu filho. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada, traída, usada, segurou firme. Respirei fundo e abri a porta. Mãe! A voz dele saiu rouca, cansada. O que você quer, Diego? Eu preciso falar com você, por favor, só alguns minutos. Olhei para ele, para o estado dele, e senti pena. Mas não o tipo de pena que cede. O tipo de pena que observa as consequências. Entra. Ele entrou. Olhou ao redor para a sala simples da minha casa. A casa que ele sempre desprezou. A casa que não era boa o suficiente para ele apresentar para a Bárbara. Sentou no sofá velho, o mesmo sofá onde ele assistia desenho quando era criança. Sentei na poltrona em frente, de braços cruzados. Fala. Mãe, eu sei que errei. Eu sei que não tenho desculpa. Eu sei que te machuquei de um jeito que não tem perdão. Ele começou a chorar. Eu perdi tudo. Perdi a Bárbara. Ela foi embora, mãe. Me largou. Disse que eu era um fracassado, que ela merecia coisa melhor. Perdi a casa. O banco vai tomar. Perdi o carro. Foi apreendido. Eu estou morando num quartinho alugado numa pensão. Trabalho o dia inteiro
E mal consigo pagar o aluguel e comer. Eu tô no fundo do poço, mãe. Ele soluçava. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, molhavam a camisa. E eu, sentada ali, apenas observava, fria, firme. E você quer o quê, Diego? Que eu tenha pena? Que eu te salve de novo? Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo, que eu fui um idiota, que eu troquei a melhor mãe do mundo por uma mulher que só queria dinheiro, e agora eu perdi as duas. Você não me perdeu, Diego. Você me jogou fora. Você me chamou de lixo, lembra? Ele tampou o rosto com as mãos. Eu lembro. Eu lembro todo dia. Eu tenho pesadelos com aquilo, com a cara de dor que você fez, e eu não consigo me perdoar. Então não se perdoa. Vive com isso. Aprende com isso. Porque foi você que fez, Diego. Você. Não a Bárbara sozinha. Você. Você escolheu humilhar sua mãe. Você escolheu planejar me roubar. Você escolheu o lado dela. Eu sei, mãe, e eu pago por isso todo dia. Ele levantou, desesperado. Mas eu sou seu filho. Eu sou a única família que você tem. A gente não pode tentar de novo? Levantei também. Olhei fundo nos olhos dele. Diego, eu te criei, te eduquei, te amei mais do que tudo nessa vida. Mas não vou te salvar dessa. Você é adulto. Você fez escolhas, e essas escolhas têm consequências. Você precisa aprender a se levantar sozinho, sem a mamãe para te socorrer, sem a Bárbara para te bancar, sozinho. Mãe, por favor. Não. Minha voz saiu firme, definitiva. Não, Diego. Eu não vou ceder. Porque se eu ceder agora, você não vai aprender nada. Você vai achar que pode me pisar e depois voltar quando precisar. E eu não sou capacho de ninguém, nem do meu próprio filho. Ele caiu de joelhos no chão. Literalmente. Caiu e chorou. Mãe, me perdoa. Me perdoa. Pelo amor de Deus. Senti minhas próprias lágrimas queimando, mas não deixei cair. Diego, eu te perdoo, porque guardar rancor só me faria mal. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar. Você vai reconstruir sua vida, sozinho. E quando você conseguir, vai entender o valor do que perdeu. Vai entender que mãe não é garantida, que respeito não é opcional e que dignidade não tem preço. Ele ficou ali, de joelhos, chorando por mais alguns minutos. Depois levantou, limpou o rosto com as mãos e me olhou. Eu te amo, mãe, mesmo que você não acredite. Eu te amo. Eu também te amo, filho. Mas amar não é aceitar abuso. E foi isso que você fez comigo. Abusou do meu amor. Ele assentiu, derrotado. Caminhou até a porta. Parou, olhou para trás uma última vez e sussurrou. Obrigado por me ouvir. E saiu. Fechei a porta. Encostei nela. E, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Chorei. Chorei pela mãe que perdi ser. Chorei pelo filho que perdi ter. Chorei pelo amor que foi destroçado. Mas chorei também de alívio. Porque tinha mantido minha dignidade. Porque não tinha cedido. Porque tinha sido forte quando precisava ser. Hoje, 6 meses depois de tudo, estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando um café fresco, olhando o movimento da rua. Geraldo está do meu lado, lendo o jornal. E de vez em quando me olha e sorri. Sorrio de volta. Estamos planejando uma viagem para a Europa no ano que vem. Sempre sonhei em conhecer Paris. E agora vou, com um homem que me valoriza, que me respeita, que me faz feliz. Diego está morando num apartamento alugado pequeno, na periferia. Trabalha em 2 empregos, como vendedor e como entregador de aplicativo, para pagar as dívidas. Leandro me contou que ele está diferente, mais humilde, mais consciente. Mas eu não ligo. Não mais. Ele fez escolhas, e eu também. Bárbara voltou para a casa dos pais no interior. Deletou todas as redes sociais. Dizem que está trabalhando numa loja de roupas. A vida continuou para ela também. Sem luxo, sem glamour, só a realidade. Quanto a mim, estou feliz. Pela primeira vez em muito tempo, estou feliz. Não porque me vinguei, mas porque recuperei minha dignidade. Porque entendi que valer-se não é ser egoísta. É se respeitar. É saber o seu valor.
é não aceitar migalhas. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que não adianta você dar tudo de si para quem não te valoriza. Não adianta se sacrificar por quem te vê como descartável. Mãe a gente é, mas mulher a gente também é. E mulher de fibra não abaixa a cabeça, não aceita humilhação, não se deixa pisar. Então, se você que está me ouvindo já passou por algo parecido, saiba, você não está sozinha e você não está errada em se defender, em buscar justiça, em exigir respeito, porque respeito não se pede, se impõe, e dignidade não se negocia, jamais. Meu nome é Isabel Pereira. Tenho 63 anos. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. E nunca, nunca mesmo é tarde para mostrar para quem te subestimou que cometeram o maior erro da vida deles. Obrigada por me ouvir. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu comentário contando o que você faria no meu lugar e clica na próxima história que está passando na tela agora. Vamos juntos nessa jornada de dignidade e respeito. Um beijo no coração de cada um.